Bom dia, boa tarde ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 36 de um podcast que alia a arte à saúde mental. No episódio de hoje será abordado o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, estratégias para prevenir o burnout. Este é um tema frequente na vida moderna e que necessita de um espaço de discussão, tendo em vista que impacta negativamente a vida de diversas pessoas devido a um mercado de trabalho cada vez mais exigente e incerto. Eu sou a Paula. E eu sou Rafael Bredoff. Somos estudantes de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. No episódio de hoje, contamos com a presença de Gabriela Oliveira. Ela é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, gente. É um prazer falar com vocês. É uma alegria imensa estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Espero poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema tão relevante na atualidade. Momento cultural. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo, um desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Esse trecho pertence à música Construção, do cantor e compositor brasileiro Chico Buarque, que, apesar de todo o formalismo na letra, retrata uma crítica social à exploração do trabalhador. De acordo com tudo que foi retratado, é notável a associação entre a música e o burnout, com a presença dos principais pilares para o desenvolvimento da síndrome. Dessa forma, há a desumanização do trabalhador, que se vê em um ambiente impessoal em que suas necessidades não são levadas em consideração, sendo retratado como máquina em um ambiente exigente, exaustivo e repetitivo, com riscos e inseguranças, sem nenhuma rede de apoio mental e física. Você poderia nos explicar melhor o que é o burnout e como ele se desenvolve? A síndrome de burnout é um transtorno caracterizado principalmente por 3 fatores: a exaustão física e emocional, a perda do sentimento de realização no trabalho e a despersonalização extrema, que ela se manifesta através de atitudes negativas ou distantes em relação às pessoas que a gente convive no trabalho. De forma geral, as pessoas acham que burnout surge a partir simplesmente de uma sobrecarga excessiva de trabalho. Porém, a literatura já mostra pra gente que ela é desenvolvida através de um sistema de fases, né? E a partir do momento que o trabalhador vai passando por essas fases, ele vai se aproximando do adoecimento. A primeira fase seria a fase do entusiasmo, que é aquele período em que o trabalhador está altamente motivado, que ele tem muitas expectativas positivas em relação ao desenvolvimento profissional, e logo depois vem a fase da estagnação, que é quando esse funcionário nota que a realidade do ambiente de trabalho dele não corresponde com aquela expectativa que foi criada na primeira fase. Muitas vezes, isso acontece quando a pessoa percebe uma sobrecarga de trabalho muito grande, quando ele não recebe nenhum apoio dos colegas ou nenhum apoio da equipe de trabalho, da liderança, e como consequência ele vai para a terceira fase, que é a fase da frustração. Nessa fase é quando a demanda de trabalho ela começa a parecer quase que insuportável. Nessa fase também, o profissional começa a questionar os reconhecimentos que recebe, benefícios, salários, e ele se dá conta que, na maioria das vezes, o que ele recebe é insuficiente para manter essa motivação diante do excesso de demanda. E a partir disso, seguindo o ciclo, vem a fase da apatia, que é quando a produtividade começa a cair e o profissional começa a sentir certa indiferença em relação ao comprometimento dele com o trabalho. E a partir daí é quando o burnout se instala, né, trazendo esgotamento, exaustão física e mental, e podendo levar também a outros sintomas mais graves, como quadro de depressão e ansiedade, e até mesmo sintomas físicos. Tendo em vista a relevância do assunto na atualidade e sua prevalência, você poderia citar alguns dos principais sintomas do burnout? Olha, vários sintomas podem ser percebidos nos quadros de burnout. No caráter emocional, podem apresentar alguns sinais de depressão, ansiedade, impaciência,
não só com as dinâmicas de trabalho, mas com as pessoas que a gente convive no dia a dia, impaciência com os nossos erros e com os erros dos outros, uma impaciência generalizada. Ímpetos de abandonar o trabalho, ter sempre aquela sensação de, eu vou deixar isso para lá, eu não vou fazer mais, eu vou abrir mão disso. Então, por várias vezes, ter esse ímpeto de querer deixar o trabalho de lado. O distanciamento afetivo das pessoas, tanto as que estão envolvidas no ambiente de trabalho, em casos mais graves, até um afastamento dos vínculos pessoais também, e a queda no rendimento de trabalho. Como sintomas comportamentais, é possível a gente observar mudanças muito bruscas de humor, incapacidade de relaxar, lapsos de memória, falta de assiduidade no ambiente de trabalho, irritabilidade excessiva ou então aumento da agressividade, seja na maneira de se comunicar, seja no trato com as pessoas. E também tem os sintomas físicos que a gente consegue observar. Os mais comuns são o cansaço crônico, aquele cansaço que não passa nem dormindo horas suficientes, nem ficando ocioso por tempo suficiente, cefaleia constante, desordens gastrointestinais costumam ser um dos primeiros sintomas que aparecem no quadro físico e também casos de insônia. É possível também a gente observar alguns sintomas defensivos, como uma tensão seletiva, negação de algumas emoções e uma mudança na forma de se comunicar, tendo uma comunicação mais irônica e sarcástica, além do habitual. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Assim, qual a importância de manter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, ele vai ser obrigatório para quem quer se manter numa relação de trabalho saudável. O trabalho, ele é sim um fator importante de realização pessoal, mas ele é só uma parte de quem a gente é. Cada indivíduo é formado por um conjunto de fatores que precisam ser supridos para a gente conseguir se aproximar de uma condição de bem-estar. Quando a gente foca excessivamente no trabalho, a gente acaba dando luz somente para um desses fatores, deixando os outros em segundo plano. Isso vai gerar uma condição de insatisfação com o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Ele vai se sentir frustrado, seja enquanto amigo, enquanto familiar, enquanto as outras áreas de convívio dele, ele vai sentir uma frustração por não perceber que está dando energia o suficiente, está se dedicando o suficiente para esses outros lados, enquanto o trabalho consome boa parte dessa energia, desse movimento e desse tempo do indivíduo. Então, esse equilíbrio ele vai ser necessário para que essa sensação de bem-estar esteja cada vez mais perto, esteja cada vez mais no lugar de ser alcançada. Apesar de soar uma tarefa difícil, algumas estratégias podem ser adotadas e colocadas em prática para manter uma vida equilibrada. Dessa forma, o estabelecimento de uma rotina, com horários fixos para iniciar e terminar o trabalho, é uma das maneiras de iniciar a distinção entre os ambientes. Podemos associar medidas, como a delegação de tarefas, para evitar a sobrecarga de afazeres, assim como o gerenciamento de tempo. Quanto ao último tópico, algumas técnicas podem ser usadas para gerir o tempo e tornar o trabalho menos exaustivo, podendo ser feito pela priorização de tarefas, estabelecendo metas a serem cumpridas em um intervalo de tempo, realização de pequenas pausas após finalizar uma meta, planejar e organizar o dia para otimizar seu tempo e gerar menos estresse. Além dessas medidas, delimitar o tempo que deve ser atribuído para cada tarefa e concentrar-se em uma tarefa por vez também são importantes para a otimização do tempo e para a diminuição do estresse crônico. Dessa forma, você poderia citar estratégias para facilitar o desligamento após o expediente de trabalho? Essa é uma pergunta muito interessante. É necessário que cada pessoa se enxergue para além do trabalho e também veja o outro para além do trabalho. A sociedade hoje ela coloca o trabalho, a profissão, como sendo uma das características mais importantes de cada pessoa. Quando a gente conhece alguém, logo após saber o nome de uma pessoa e a gente precisa render um assunto com ela, a gente tende a falar do trabalho, com que você trabalha, onde você trabalha, qual a sua profissão, sendo que a gente é tantas outras coisas antes do trabalho, né? Então a gente precisa se ver e ver o outro enquanto indivíduo para além dessa profissão. Muita gente, quando encerra a jornada laboral, ela fica muito tempo ociosa, não tem muita fonte de lazer, não tem muitas distrações, e isso leva a pessoa a passar boa parte do tempo pensando nas demandas de trabalho,
o que fez no dia, o que tem que fazer no outro dia, mesmo quando a pessoa está em horário de descanso. Uma estratégia válida é dedicar algum tempo ao desenvolvimento de hobbies, como a prática de uma atividade física que é essencial para a manutenção da saúde mental, o aprendizado de novas atividades, como um trabalho artesanal, tocar um instrumento musical. É importante buscar coisas que possam ocupar o nosso tempo de forma prazerosa e despretensiosa. Nos dias de hoje, a gente tem a tendência a profissionalizar tudo. Então, quando a gente tira um tempo para leitura, por exemplo, a gente acha que precisa ler algo que vai acrescentar um conhecimento ao meu trabalho. Ou quando eu aprendo a fazer um produto artesanal, por exemplo, eu já vejo naquilo uma oportunidade de negócio. Não tem problema a gente querer se desenvolver profissionalmente, mas essas atitudes, elas podem gerar mais sobrecarga do que descanso. Então é importante tirar um tempo para focar em algo que vai fazer você puramente descansar, algo que vai ter como única intenção o relaxamento. E uma outra estratégia super válida é buscar se colocar em contato com as pessoas que te cercam, que são importantes para você, e dedicar um tempo de qualidade para aquela relação. Mas é muito importante a gente salientar também o papel da empresa nesse movimento de desligamento do profissional após o horário de trabalho. O burnout surge devido ao estresse crônico no ambiente de trabalho, porém as repercussões dessa síndrome ultrapassam a esfera profissional. Nessa perspectiva, você poderia falar mais sobre os impactos do burnout? Os impactos do burnout, na maioria das vezes, eles perpassam as relações laborais. O desenvolvimento de quadros de depressão e ansiedade, por exemplo, elas vão afetar a saúde mental do indivíduo, independente do cenário em que ele esteja inserido, seja no trabalho, seja na vida pessoal. O adoecimento físico do sujeito também pode gerar consequências a longo prazo, mas eu queria destacar aqui hoje dois pontos muito importantes desses impactos. O primeiro é o comprometimento das relações interpessoais. A pessoa cometida pelo burnout, muitas vezes, ela vai se privar do convívio social, familiar, de amigos, por estar sobrecarregada com as demandas de trabalho. Então, em algumas situações, ela pode abrir mão de passar algum momento ali com a família, de participar de um encontro com os amigos, por ter que estar disponível ao trabalho, por se sentir cansado, exausto, aquela sensação do cansaço constante não vai permitir com que a pessoa se coloque numa situação social, e também pela sensação de incapacidade que acaba sendo desenvolvida. Muitas vezes esse sentimento, ele se direciona inicialmente para o trabalho e acaba sendo levado para as outras relações. E a pessoa, além de acreditar que não é um bom profissional, ela vai começar a se questionar, enquanto pai, mãe, filho, amigo, vai se sentir que é uma pessoa que não merece o carinho daquelas pessoas. Então, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom amigo, logo eu não mereço o carinho dessas pessoas, eu não mereço estar no meio dessas pessoas, e acaba se colocando numa posição de isolamento cada vez maior. E um segundo ponto que eu queria muito destacar é a grande quantidade de pessoas que, a partir do burnout, passa a fazer uso abusivo de álcool e outras drogas. Muitas vezes essa substância, ela pode ser vista pelo sujeito como uma estratégia de enfrentamento para lidar com o estresse, por exemplo, a exaustão, ou a saída para lidar com algum sintoma, como a insônia, a incapacidade de relaxar, as interações sociais. Se a gente levar em conta o grau de vulnerabilidade emocional que a pessoa se encontra, essa ação vai levar a um quadro de abuso que pode desencadear num quadro de dependência química. E aí vai ser mais um impacto do burnout que pode reverberar na vida daquele sujeito por um bom tempo. Como essa síndrome se desenvolve no ambiente profissional, as empresas podem influenciar no impacto do clima organizacional na vida dos trabalhadores. Dessa forma, você acredita que as empresas podem tomar algumas medidas para tornar o ambiente menos estressante e cansativo? Olha, eu acredito que a grande parte da responsabilidade da promoção da saúde mental no ambiente laboral é das empresas. Dentre as medidas que podem ser tomadas, eu destacaria o estabelecimento de jornadas de trabalho adequadas ao tipo de serviço realizado, com remunerações justas, desencorajar a cultura do funcionário sempre disponível, oferecer uma equipe de trabalho construída conforme as demandas para evitar o acúmulo de funções e sobrecargas, e também trabalhar a ideia do exemplo, né? Onde o líder, onde a pessoa que está no cargo superior mostra que ela também não está nesse momento de disponibilidade total e não espera isso daquele colaborador.
A promoção de uma cultura onde os funcionários se sintam seguros para expressar suas preocupações, manter uma comunicação clara sobre as expectativas e metas, além de trabalhar com metas e prazos que sejam realizáveis a partir da realidade daquela equipe. Então, esperar que o profissional ofereça algo que seja compatível com a realidade da equipe que está trabalhando ali junto com ele. O desenvolvimento de líderes também que sejam empáticos e que trabalhem lado a lado com as necessidades da equipe, fornecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal que gerem progressão de carreira e não só sobrecarga de atividades, então que a pessoa consiga enxergar nessa oportunidade de crescimento algo que vai trazer uma melhora na condição de trabalho dela também e não só um acúmulo de novas atividades. E fornecer também os recursos que sejam necessários para o desenvolvimento da atividade solicitada. E uma coisa que eu acho que é essencial é a promoção de práticas de saúde e de bem-estar, como programas de apoio à saúde mental, programas que fomentam a prática de atividade física e bem-estar. Acho que as empresas conseguem e devem se responsabilizar muito por essa questão. Gabriela, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se sempre muito bem-vinda. Gente, mais uma vez eu agradeço muito a confiança, agradeço o convite de vocês. Foi muito bom estar aqui falando de um tema tão relevante. Espero poder ter conseguido esclarecer dúvida, levantar bons pontos. Eu quero também parabenizar vocês pelo projeto, que vem de uma trajetória tão legal de promoção à saúde mental. Eu me sinto muito honrada em poder ter contribuído de alguma forma. Espero que a gente possa se encontrar em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Nosso podcast está chegando ao fim. E enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão sugestões de filmes que refletem sobre o burnout e circunstâncias causadoras da síndrome. A primeira dica é o filme Clique, que retrata um arquiteto em busca constante e exaustiva da aprovação de seu chefe, tornando-se uma pessoa irritada e distante da sua família, até a reflexão de suas escolhas após ganhar um controle remoto mágico. Embora seja um documentário, a segunda indicação é Burning Out, que retrata recortes da rotina estressante enfrentada por profissionais da saúde em um hospital da cidade de Paris, levando ao seu esgotamento mental. Vale muito a pena assistir essas indicações, pessoal. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática. Obrigado, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram. É @psicoeducação, sem cedilha e sem tio. E nos siga também no nosso canal do YouTube. Só procurar por psicoeducação.famuc. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente. Tchau, tchau.